Oi, gente, eu sou o Caco, esse é o Vamos Falar. Provavelmente já devo ter mudado de intro 300 vezes, mas né, é a vida. Pra quem não sabe, eu sou taurino, eu faço aniversário dia 1º de maio. E sim, esse vídeo está saindo depois do meu aniversário, eu fiz 28 agora. E o intuito dele é justamente falar um pouco sobre as coisas que eu aprendi até agora, mas de um jeito meio que trazendo pontos que pra mim fizeram sentido e que fazem parte do que eu entendo como um pensamento e como linha de raciocínio. Então, acompanha aí que eu vou começar a fazer a listagem, beleza? Primeiro ponto. Primeiro ponto é a importância da empatia. E por que eu considero a importância da empatia uma coisa relevante? Através disso eu consegui entender um pouco mais sobre o universo das pessoas. Eu sempre era uma pessoa que acabava medindo muito pela minha régua, sabe? E vendo as coisas muito pelo meu lado e não entendendo muitas vezes as motivações das pessoas. Isso me fez ser egoísta em muitas vezes, né? Pra falar a verdade. Mas também me fez não entender, né? Durante esse processo de só olhar o meu lado, não me fez entender muito o outro. E à medida que eu fui entendendo o outro e conhecendo um pouco mais do universo do outro, eu consegui conhecer um pouco mais de mim também. E isso foi extremamente positivo. Agora vamos pro número 2. Tem um vizinho seu sentado na varanda da casa dele, olhando meio que pro nada, eu não enxergo o que ele tá fazendo. Mas ele toda hora estende o braço. E tem uma boneca cravada na... deve ser. É um Woody, eu acho, do Toy Story. Tá. Miopia Problems. A importância do autocuidado é o segundo tópico. E por que eu falo isso? Eu passei a entender o autocuidado de uma forma muito dinâmica, assim. Se o meu corpo é o meu templo, a maneira como eu cuido do meu templo é extremamente minha. Então, assim, quanto mais eu me sinto confortável sendo do jeito que eu sou, fazendo as coisas do jeito que eu faço, ou me entendendo enquanto pessoa, pra mim é o ideal, porque ninguém vai poder se sentir por mim, ninguém vai poder ser algo por mim além de mim mesmo. Então, assim, o autocuidado vem muito disso, sabe? De como eu faço essa gestão de pequenos pontos ligados à minha pessoa, de como eu transmito isso de uma forma positiva, não só pra mim, né, aprendendo e absorvendo tudo isso, mas também colocando isso pra fora, pras outras pessoas que estão próximas de mim. Eu acho que essa é a melhor forma de começar a fazer uma revolução interna, sabe? De começar a se olhar de uma forma diferente e entender que a gente pode fazer as coisas de uma maneira muito mais tranquila e harmoniosa nesse sentido. Agora vamos pro ponto número 3. Ponto número 3 é a autocrítica. Pra quem não sabe, por exemplo, isso vai render um vídeo, mas eu vou dar um pequeno spoiler antes disso. O Vamos Falar, ele nasceu há muitos anos atrás. Na verdade, ele não nasceu, assim dizendo, com o perdão do uso inadequado do termo, mas ele foi um processo abortado, porque eu não tinha coragem de lidar com a autocrítica e era muito severa a maneira como eu me via em relação a tudo. E eu comecei a perceber que muitas vezes a maneira como eu me via não refletia na maneira como as pessoas me viam e muito menos como eu fazia as coisas que eu fazia. Eu tinha uma tendência a ser muito mais pesado comigo mesmo e muito mais injusto comigo mesmo e eu não percebia o quanto isso me gerava questões como autossabotagem, por exemplo. Então, assim, tomar cuidado com a autocrítica pra mim é um dos pontos principais porque a gente nunca tem a plena noção de como as pessoas estão pensando sobre o que a gente está fazendo. E a gente nunca vai ter a noção do que a gente está fazendo, a menos que a gente realmente faça e bota aquilo na rua e faz como a gente está fazendo. Mesmo que a gente mude diversas vezes, isso vocês podem inclusive ver pelo canal, eu acho que o caminho ideal para fazer as coisas é justamente isso, diminuindo a autocrítica e indo mais no sentido de testar o que é possível fazer para você garantir aquilo que você quer, sabe? Ver quais caminhos são ideais para você fazer aquilo que você quer fazer. Sem se permitir sabotar pela autocrítica ou pelo excesso de negatividade que você mesmo coloca em você a respeito das coisas que você faz. Agora vamos para o quarto ponto. Busca por autoconhecimento. Por que eu considero a busca por autoconhecimento um ponto relevante para falar nesse tempo de aprendizado? Através dela eu pude entender que as coisas que aconteceram comigo não
estão necessariamente, né, ligadas a mim, elas não me definem. Os momentos que eu vivi, eles fazem parte da minha trajetória, mas eles não necessariamente vão traçar o meu caminho daqui pra frente. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou entendendo um pouco mais sobre quem eu sou e vou desenvolvendo uma nova visão. Eu vou descobrindo as influências que eu tive ao longo da vida que não necessariamente me são boas e, né, vou me desfazendo, me desapegando delas. E é um processo de desconstrução, sabe? É um processo que você vai desenvolvendo aos poucos, que você vai caminhando com o tempo. Então, assim, eu acho que a autodescoberta, ela é necessária, sabe? Você se questionar e questionar as coisas que você faz, as influências que você tem, as coisas que você ouve, as pessoas com quem você anda, em muitos casos, eu acho que é muito importante, faz parte do autoconhecimento, justamente para que a gente se entenda cada vez melhor no espaço que a gente está. Se manter preso a ideias inadequadas ou a ideias velhas faz com que a gente não progrida, em si, que a gente comece a cada vez mais regredir. Tá aí o nosso país, né? Para mostrar e servir de exemplo. Vamos ao quinto ponto. Uma das coisas que eu resolvi mencionar a respeito, né, de descobertas para mim, que foi muito importante, foi o respeito à sua história, né? Respeito à sua trajetória. E eu falo isso porque, assim, muitas vezes a gente não consegue ter carinho pela nossa história, ter carinho pelas coisas que aconteceram com a gente em vida, porque a gente considera que não é o bastante, ou a gente não chegou onde a gente queria, ou a gente não fez X coisas, ou a gente não teve uma trajetória bonita. E eu acho que não se trata de uma trajetória bonita, uma trajetória padrão. A gente está aqui justamente para viver as nossas vidas né, do jeito que a gente consegue. A nossa vida ela não vai ser linear o tempo todo e muito menos vai ser parecida com a de outras pessoas. E isso não quer dizer que a nossa história não seja bonita, independente de todos os pontos que ela teve. Eu acho que se a gente está resistindo de qualquer forma, sabe? Se a gente se vê hoje em dia aqui fazendo o que a gente faz, vivendo, consumindo conteúdo, trabalhando e tudo mais, se a gente está aqui resistindo, independente de qual forma, isso se deve pela nossa história, pela nossa trajetória. Então, assim, ser feliz por isso e honrar isso, eu acho que é um dos pontos mais importantes pra gente começar a ver a vida de uma maneira diferente. Porque muitas vezes a gente não se permite ficar feliz pelas coisas que acontecem com a gente, ou a gente acha que, sei lá, não é muita coisa, mas o fato de você ter conseguido fazer isso, mesmo que com falhas, mesmo que não com resultado errado, não quer dizer que não seja bom de alguma forma. A gente aprende, inclusive, com as falhas, né? Então, é isso. Vamos ao sexto ponto. O sexto ponto, pra mim, ele foi um dos mais curiosos, porque eu tenho muita coisa de outras pessoas que passaram pela minha vida, né? Natural, que afinal todo mundo tem. Mas, por exemplo, o excesso de falar com as mãos é totalmente algo da minha mãe. A gente morou num bairro com muita influência italiana em São Paulo. E isso acabou pegando essa coisa do mão e tudo mais, pelas vivências que a gente via e pelas pessoas que estavam perto da gente. E isso, por exemplo, é o tipo de coisa que é importante a gente ver se vale a pena a gente carregar com a gente, sabe? A desconstrução desse tipo de mania é 100% presente na nossa vida. A gente vai mudando com o tempo, a gente vai consumindo coisas novas, conhecendo pessoas novas, e assim, os nossos jeitos, as nossas manias e as coisas que fazem parte da gente, elas não podem ficar presas ao que a gente acha que elas são, sabe? A mutação delas vem justamente pelo tanto de coisa que a gente aprende. Vamos ao sétimo ponto. O sétimo ponto é pagar a língua. Eu me vi ao longo da vida falando sobre uma série de coisas que eu jamais faria, sobre comportamentos que eu jamais teria, sobre vivências que eu jamais faria. Eu admito que eu fui muito hipócrita em várias colocações que eu tinha, porque eu achava que eu achava que as coisas se manteriam as mesmas, eu achava que eu me manteria o mesmo, eu achava que as coisas iam viver desse mesmo ponto, sabe? E eu percebo cada vez mais que eu ando pagando a língua. Por exemplo, vamos para a lista de hipocrisias. Eu nunca pensei que eu fosse ter dreads. Eu nunca pensei que eu fosse ter cabelo colorido, inclusive. Eu nunca pensei que eu fosse ter essa quantidade de tatuagens ao longo da minha vida. Eu nunca pensei... Isso foi muito Walter Mercado. Se você não tem a referência, você vai ver ela aqui do lado, em algum contexto. Eu achava que eu não teria
nada disso, assim. Eu achava que a minha vivência seria muito mais simplória, né, da forma como eu pensava. E o bom disso é que cada vez mais eu acabo pagando minha língua e vivendo uma trajetória diferente, entendendo coisas diferentes sobre quem eu sou. Então, assim, se permitir pagar a língua e aproveitar de coisas que a gente jamais diria que faria, é o melhor conselho que eu dou, mas assim, lógico que com prudência, com responsabilidade, porque embora seja importante a gente viver a vida, a gente tem essa, né? Embora, né, toda a questão espiritual e tudo mais, mas vamos cuidar dessa, que é a que a gente sabe que tá rolando, é mais fácil. Vamos ao 8º ponto. O 8º ponto é o constante aprendizado. A gente tá aqui pra aprender, a gente tá aqui pra viver, a gente tá aqui pra se arrepender e fazer as coisas de novo, e refazer, e o cacete é 4. Eu acho que é importante a gente entender que a gente não tá moldado e fechado a absolutamente nada. Que por mais que a gente esteja nessa forma que a gente tá, isso não quer dizer que a gente vai se manter da mesma forma o tempo todo. E isso é o constante aprendizado que eu tô aprendendo durante esse período. Eu acho que me ater muito ao fato de que eu tenho muito ainda a aprender é o que me permite ser livre para aprender tudo que passa por mim, sabe? Pareceu poético demais isso, talvez seja um pouco. Mas é isso, gente. São esses os aprendizados que eu tive até agora. Se você achou isso legal, por favor, compartilha aí. Se tem alguma coisa para dividir comigo, os comentários estão aí à disposição. Faz o que você quiser, se inscreve, não se inscreve, comenta, não comenta. Estamos aí, beleza? Até semana que vem. Obrigado. Até mais.